could I know your wind would blow in the rain? Hey, how could I see what would they make out of me? Fala galera, aqui quem tá falando com vocês, Mr. Robson Seixas. Vocês estão ouvindo aí ao fundo, né? Meu menino tá aqui vendo desenho, mas vamos gravar aqui do jeito que é mesmo. Ao fundo, meu amigo, professor Eustáquio Presley. Tenho aprendido muito com esse amigo, né? Bom dia, hoje são 15 de fevereiro de 2021, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Cargo analista jurídico, nível superior. Esse concurso se realizou em 2011. Veja a questão aí. Temos assim: somente em um dos períodos a seguir, o que, veja aí a palavra que em destaque, entre aspas e em negrito. O que, grifado, introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa. Assinale qual? Dois pontos. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Em cada opção existe aí a palavra que o é, em negrito em cada opção. A questão quer que você encontre a única opção em que a palavra que o é, seja um pronome relativo, iniciando uma oração subordinada adjetiva explicativa. Então veja bem, você vai procurar a única opção em que a palavra que o é, seja um pronome relativo, iniciando uma oração subordinada adjetiva explicativa. Adjetiva explicativa. Porque existe a oração subordinada adjetiva restritiva. Então são dois tipos de orações subordinadas adjetivas: a explicativa e a restritiva. Então você vai procurar o que iniciando uma oração subordinada adjetiva explicativa e não restritiva. Certinho? Para orientar você, vou aqui explicar a diferença da oração subordinada adjetiva e a oração subordinada adjetiva explicativa, melhor dizendo, e a oração subordinada adjetiva explicativa, porque são dois tipos de orações subordinadas adjetivas: explicativa e restritiva. Então eu vou aqui explicar a você a diferença. Fiz aí um quadro para auxiliar você. Então vamos lá. Nesse quadro aí, veja bem, à esquerda eu coloquei oração subordinada explicativa e à direita oração subordinada explicativa e à direita oração subordinada adjetiva restritiva. Dois modelos aí de orações adjetivas. Então veja aí a diferença. Vejamos a oração subordinada explicativa, adjetiva explicativa. Em primeiro lugar, para você distinguir numa prova assim o que é uma oração adjetiva explicativa e a diferença para uma oração subordinada adjetiva restritiva, a primeira coisa que você deve observar é que a oração adjetiva explicativa, ela vem com vírgulas. Se ela vier no meio de uma oração, com duas vírgulas aí no meio. Se ela vier no início, uma vírgula.
Se ela vier no final, uma vírgula. Então, a oração subordinada adjetiva explicativa, ela se distingue da oração subordinada adjetiva restritiva pela colocação da vírgula. Quando a gente trata de oração subordinada adjetiva restritiva, aí não existe a vírgula. Você não pode colocar a vírgula. Vou explicar por quê. Então, assim, visualmente, você já sabe se a oração é adjetiva explicativa ou restritiva. Visualmente. Basta você olhar se existe vírgula. Se houver vírgula, então a oração é adjetiva explicativa. Se não houver vírgula, a oração é adjetiva restritiva. Certinho? Então vamos aí aos exemplos de orações adjetivas explicativas. Você vê aí que nos 3 exemplos ela vem com vírgulas, porque é explicativa. Então veja aí, à esquerda. O primeiro exemplo, eu tenho aqui em casa uma cadela, uma cachorrinha, chamada Frida. Então eu coloquei assim, veja aí na letra A, explicativa à esquerda. Minha cadela, vírgula, olha aí, que tem 3 anos, vírgula, é sadia. Então temos 2 orações aí. Oração principal, minha cadela é sadia. Oração subordinada adjetiva explicativa, que tem 3 anos. Eu estou dizendo que minha cadela tem 3 anos. Esse que aí é pronome relativo. Você pode substituir por minha cadela. Minha cadela tem 3 anos, é sadia. Então aí, que tem 3 anos, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Veja aí que ela vem entre vírgulas. Que tem 3 anos. Viu aí? Ela vem sempre com vírgulas. Como ela está no meio da oração principal aí, ela vem entre 2 vírgulas. Que tem 3 anos. Oração subordinada adjetiva explicativa. Pronto. Ela não faz falta, ela traz apenas uma explicação. Eu estou apenas explicando que a minha cadela tem 3 anos. Se você retirar essa oração subordinada adjetiva, vai ficar só a principal. Minha cadela é sadia. Então você retirando a oração explicativa adjetiva, ela não traz prejuízo ao significado da oração. Já a restritiva, se você retirar, ela traz prejuízo ao sentido da oração. Então eu digo assim na letra A, minha cadela é sadia. Você entende o que eu quero dizer? A oração adjetiva aí, que tem 3 anos, ela pode ser retirada da oração, pode desaparecer sem trazer prejuízo ao sentido. A oração adjetiva explicativa, você pode retirá-la, ela não traz prejuízo. Já a restritiva não, ela traz prejuízo se você retirar. Viu aí? Outra diferença entre a adjetiva explicativa e a adjetiva restritiva. Mais um exemplo de oração subordinada adjetiva explicativa, na letra B de bola aí à esquerda. Veja, a lua que nos encanta não tem luz própria. Os antigos pensavam que a lua tinha luz própria. É por isso que esse erro está na Bíblia cristã, lá em Gênesis. Os antigos pensavam que a lua tinha luz própria, mas não. Quando a gente vê a lua bem clara, lá no espaço, a gente vê daqui no espaço a lua bem clara, aquela luz ali é a luz do sol, que reflete sobre a lua. A lua por si só não tem luz própria. Então veja aí, na letra B de bola. A lua que nos encanta não tem luz própria. Temos aí 2 orações. A oração principal aí, a lua não tem luz própria. E a oração subordinada adjetiva explicativa, que nos encanta. Então esse aqui aí, pronome relativo, está se referindo à lua,
a lua nos encanta. Então, que nos encanta é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Estou apenas explicando que a lua nos encanta, a lua nos atrai pela sua beleza. Então aí, oração principal, a lua não tem luz própria. Oração subordinada, adjetiva, explicativa, que nos encanta. Se você retirar essa oração adjetiva que nos encanta, o sentido da oração permanece o mesmo. A lua não tem luz própria. Oração principal. Eu retirei a oração adjetiva explicativa e não trouxe prejuízo para o sentido da oração. Viu aí? A oração adjetiva explicativa, você pode retirá-la da oração que ela não faz falta. Já a restritiva não faz falta. Depois mostrarei. Vejamos aí mais um exemplo de oração subordinada adjetiva explicativa, sempre com vírgulas. Veja aí. Explicativa, sempre com vírgulas. Comprei plantas naturais, que são seres vivos. Oração principal aí. Comprei plantas naturais. Oração subordinada adjetiva explicativa, que são seres vivos. Então veja, esse que aí, pronome relativo, veja aí a vírgula separando a oração subordinada adjetiva explicativa da oração principal. A explicativa sempre vem com vírgulas. E aí está. Oração principal, comprei plantas naturais. E aí, vírgula, que são seres vivos. Oração subordinada adjetiva explicativa. Sempre vem com vírgulas. E se você retirar, essa oração não faz falta ao sentido da oração. Veja aí a oração principal. Comprei plantas naturais. Pronto. O sentido está aí. Comprei plantas naturais. Eu retirei a oração subordinada adjetiva explicativa e ela não prejudicou o sentido da oração. Viu aí? Então, resumindo, oração subordinada adjetiva explicativa vem sempre com vírgulas. Grave bem, vem sempre com vírgulas. E a segunda característica, você pode retirar essa oração adjetiva explicativa do texto, que não fará falta. Viu aí? Então, isso aí é oração subordinada adjetiva explicativa. Vejamos agora à direita, oração subordinada adjetiva restritiva. E aí a diferença. A oração subordinada adjetiva restritiva, ela se diferencia da explicativa em duas características. A restritiva não pode ser retirada da oração. Se você retirá-la, a oração muda o sentido. E a segunda característica, na oração adjetiva restritiva, não existe vírgula. Viu aí? Duas características. E vamos mostrar agora. Vejamos aí à direita o item A, a letra A. Aí traz assim a oração. Os animais que se alimentam de carne são carnívoros. Temos duas orações aí. Oração principal. Os animais são carnívoros. Oração principal. E oração subordinada adjetiva, agora restritiva e não explicativa. Restritiva, qual é? Que se alimentam de carne. Então temos aí na letra A, os animais que se alimentam de carne são carnívoros. Oração principal, os animais são carnívoros. Oração subordinada adjetiva restritiva, que se alimentam de carne. Esse aqui é pronome relativo. Então veja, não existe vírgula aí. Se você colocar a vírgula, você erra. Não existe a vírgula aí. A oração subordinada adjetiva restritiva, o nome já diz, é aquela que restringe, é aquela que diminui o conceito de uma coisa.
É o caso aí. Eu estou dizendo que os animais são carnívoros. Mas será que eu estou dizendo que todos os animais são carnívoros? Não, não. Eu estou dizendo aí que só são carnívoros os animais que se alimentam de carne. Eu não estou aqui tratando de todos os animais. Eu estou fazendo uma restrição. Eu estou dizendo que nem todos os animais são carnívoros, mas apenas aqueles que se alimentam de carne. Então eu reduzi o conceito geral, genérico. Eu não estou me referindo a todos os animais existentes na Terra. Eu estou dizendo que os animais que se alimentam de carne são carnívoros. Viu aí o que é uma oração adjetiva restritiva? Ela restringe, ela diminui o conceito aqui em relação a animais. Eu não estou me referindo a todos os animais. Eu estou restringindo aqui. Eu estou dizendo que são carnívoros os animais que se alimentam de carne. Viu aí? A oração, como ela restringe o conceito de animais, é por isso que ela se chama restritiva. Então veja, oração principal, os animais são carnívoros. Oração subordinada adjetiva restritiva, que se alimentam de carne. Então veja, que se alimentam de carne é a oração adjetiva restritiva. Ela está restringindo o número de animais. Não são todos os animais, mas apenas aqueles que se alimentam de carne. Viu aí a diferença? E veja que a primeira característica aí, você não pode colocar vírgula na oração adjetiva restritiva. Não pode. Porque não é uma simples explicação, é uma restrição aí. E a segunda característica, você não pode retirar a oração subordinada restritiva da oração aí. Se você retirar, muda o sentido da oração. Quer ver? Veja aí, os animais que se alimentam de carne são carnívoros. Eu vou retirar agora a oração subordinada adjetiva restritiva. E a oração vai ficar prejudicada, o sentido. Veja, que se alimentam de carne. Retire essa oração aí adjetiva restritiva. Fica só a principal. Os animais são carnívoros. Veja aí, eu retirei a oração adjetiva restritiva. E essa retirada, prejudicou aí o significado da oração. Ficou apenas, os animais são carnívoros. Essa afirmação está errada. Viu aí? Está errada por quê? Porque eu retirei a oração adjetiva restritiva. Quando eu digo os animais são carnívoros, isso aí está errado. Por quê? Porque existem animais que não são carnívoros. Viu aí, gente? Eu não posso retirar a oração subordinada adjetiva restritiva. Se eu retirá-la, o sentido da oração ficará defeituoso. Já na oração adjetiva explicativa, eu posso retirar a oração adjetiva explicativa e o sentido continua o mesmo. Viu aí a diferença? Vejamos agora a letra B de bola. Pedra que rola não cria limo. Duas orações aí. A oração principal. Pedra não cria limo. Oração subordinada adjetiva restritiva, que rola. Veja aí que isso aí é mais uma... Estou fazendo aí, trabalhando com mais uma restrição aí. Eu estou dizendo que pedra que rola não cria limo. Eu não estou dizendo que pedra não cria limo, porque pedras criam limo. Agora, aquela pedra que rola não cria limo. Então você vê facilmente que eu não estou me referindo a todas as pedras. Eu não estou dizendo que todas as pedras não criam limo. Eu estou dizendo que
aquela pedra que rola, ela não cria limo. Viu aí? Eu diminuí o conceito de pedra. Eu diminuí o conceito de pedra. Eu estou me referindo apenas a uma espécie de pedra, aquela pedra que rola. Pedra que rola não cria limo. Mas não estou dizendo que todas as pedras não criam limo. Eu estou restringindo aqui o conceito de pedra. É por isso que o nome é restritiva. Então, oração principal aí. Pedra não cria limo. E a oração subordinada adjetiva restritiva, porque restringe, diminui o conceito de pedra. Aí eu digo pedra que rola. Eu estou me referindo apenas àquelas pedras que rolam. Pedras que rolam não criam limo. Viu aí? Se você retirar essa oração subordinada adjetiva restritiva da oração, aí a oração ficará prejudicada. Tire aí a expressão, a oração adjetiva restritiva, que rola. Exclua aí. E aí fica, pedra não cria limo. Prejudicou o sentido da oração. Por quê? Porque eu estou dizendo que pedra não cria limo. Só que isso aí está errado. As pedras que rolam não criam limo. As pedras que não rolam criam limo. As pedras que rolam, que não rolam, melhor dizendo, criam limo. Agora as pedras que rolam não criam limo. Viu aí a diferença? A restritiva você não pode retirá-la da oração, porque ela prejudica o sentido. E ela não vem entre vírgulas aí, ó. Nada de vírgulas na oração adjetiva restritiva. Vírgula é na oração explicativa. Vejamos aí a outra oração aí na letra C. As mulheres que chegaram são feias. Veja bem, as mulheres que chegaram são feias. Oração principal aí. As mulheres são feias. Oração subordinada adjetiva restritiva. Olha aí. Que chegaram. Olha aí o que de novo, pronome relativo. Que chegaram. Então, que chegaram, oração subordinada adjetiva restritiva. Por quê, hein? Porque está restringindo o conceito da palavra aí, mulheres. Veja, eu não estou dizendo que todas as mulheres da terra são feias. Eu estou dizendo que aquelas mulheres que chegaram, apenas aquelas mulheres que chegaram, olha aí, eu diminuí o conceito de mulheres. Apenas aquelas mulheres que chegaram é que são feias. Viu aí? Então a oração subordinada adjetiva restritiva, o nome já diz, ela restringe, ela diminui o conceito do substantivo aí, mulheres. Então aí, oração principal, as mulheres são feias. Oração subordinada adjetiva restritiva, que chegaram. Esse aqui é pronome relativo. Mulheres chegaram. Viu aí? Você vê que não vem com vírgula, não pode. A oração adjetiva é restritiva. Não existe vírgula aí. Não pode colocar vírgula. Viu aí? E se você retirar essa oração adjetiva restritiva, o sentido ficará errado. Veja aí, vamos retirar a oração subordinada adjetiva restritiva, que chegaram. Retire isso aí. E aí fica o quê? As mulheres são feias. Essa afirmação está correta? Não. Não, porque nem todas as mulheres da terra são feias. Nem todas. Ao contrário. Eu estou dizendo que apenas as mulheres que chegaram é que são feias. E não todas as mulheres da terra. Viu aí? Então, quando eu digo as mulheres são feias, está errado isso aí. A retirada da oração subordinada adjetiva restritiva trouxe prejuízo ao sentido da afirmação. Viu aí? Então, resumindo, oração subordinada adjetiva explicativa e oração subordinada adjetiva restritiva. Diferenças. A explicativa vem sempre com vírgulas. Traz vírgulas. A explicativa.
E a explicativa pode ser retirada da oração e não vai prejudicar o sentido da oração principal. Já a oração subordinada adjetiva restritiva, o nome já diz, ela restringe, ela diminui o conceito de alguma coisa. Então, na oração subordinada adjetiva restritiva, as duas características, não existe vírgula, a primeira. E a segunda, você não pode retirá-la da oração. Se você retirar, vai trazer prejuízo ao sentido da oração. Certinho aí, gente? Então vamos agora aí procurar qual é a opção em que aparece o que, pronome relativo, iniciando uma oração subordinada adjetiva explicativa. Veja bem, certinho? Procure aí, depois eu volto. Vamos então agora resolver a questão. Vamos procurar a única opção em que a palavra que o é em negrito, seja pronome relativo e que inicie uma oração subordinada adjetiva explicativa. Vamos lá. Vejamos a opção A. Projeções feitas por cientistas calculam que em 2025 cerca de 2,43 bilhões de pessoas estarão sem acesso à água. Veja aí a palavra em destaque que. Isso aí é pronome relativo? Ele inicia uma oração subordinada adjetiva explicativa?
Não, não. Esse que aí é conjunção integrante. Ele inicia uma oração subordinada substantiva e não adjetiva. Substantiva e aí objetiva direta. Por quê? Porque exerce a função de objeto direto do verbo que está na oração principal. Oração principal aí. Projeções feitas por cientistas calculam. Olha o verbo aí, calcula. Calcular. Calculam. O verbo aí. Então veja, projeções feitas por cientistas calculam o quê? Viu aí? O quê? Calculam o quê? Pede um complemento sem preposição, um objeto direto. E esse objeto direto, ele vem em forma de oração. E aí vem que em 2025, cerca de 2,43 bilhões de pessoas estarão sem acesso à água. É a oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Esse que aí, repito, não é pronome relativo. Não temos uma oração subordinada adjetiva explicativa aí. E sim, uma oração subordinada substantiva, objetiva direta, que exerce a função de objeto direto do verbo aí, da oração principal, calculam. Calculam o quê? E aí, o objeto direto é em forma de oração. Então, esse que aí não é pronome relativo. Logo, a opção A não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção B de bola. Com base no princípio da hierarquia das leis, é que passou a ser proibido qualquer trabalho a menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Esse que aí, na opção B de bola, esse que é pronome relativo, ele inicia uma oração subordinada adjetiva explicativa? Não, não. Esse que aí não tem função sintática alguma nessa oração aí. Veja, com base no princípio da hierarquia das leis, é que passou a ser proibido qualquer trabalho a menor. Então veja aí, esse que aí, gente, esse que não é pronome relativo. Ele não tem nenhuma função sintática nessa oração aí. Temos aí nessa oração apenas a expressão expletiva, é que. A gente usa muito isso, é que. É apenas uma expressão expletiva, não serve para nada. Tanto é que ela pode sair da oração aí sem trazer prejuízo. Você usa muito é que, a gente usa muito é que, não tem função sintática alguma. Eu digo assim, você pergunta a uma pessoa, você não estudou ontem? Aí a pessoa diz, é que não tive tempo. A pessoa fala assim, ó, esse aqui aí, ó, é que não tive tempo. Esse aqui é apenas uma expressão expletiva, não tem função sintática alguma. Você pode retirar isso que não prejudica a frase e a oração. Você diz assim, é que estudei muito, você tira esse aqui, aí fica, você não estudou ontem? Aí você diz, não, eu não estudei ontem. Aí não precisa desse aqui. Então esse aqui a gente usa muito, mas é apenas uma expressão expletiva, não tem função sintática alguma. Tanto é que você pode retirar esse aqui aí da opção B, veja. Sem o aqui fica assim. Com base no princípio da hierarquia das leis, passou a ser proibido qualquer trabalho a menor de 16 anos. Viu aí? Como eu não preciso dessa expressão é que, ela é apenas uma expressão de força, mas não tem função sintática alguma. Esse que aí não é pronome relativo. Viu aí? Então a opção B não é a opção que a questão quer. A questão quer o pronome relativo que, iniciando uma oração subordinada adjetiva explicativa. Já expliquei aqui o que é isso. Vejamos a opção C de casa. A primeira modalidade esportiva a ter uma dimensão mundial foi o futebol de campo. E a difusão só se tornou possível depois da unificação das regras, que eram diferentes em cada país. Esse que aí é pronome relativo?
ele inicia uma oração subordinada adjetiva explicativa? Sim, sim, esse que aí é pronome relativo. E ele inicia uma oração subordinada adjetiva explicativa. Olha a vírgula lá, depois da palavra regras. Viu aí? A oração subordinada adjetiva explicativa vem sempre com vírgulas. Olha a vírgula aí depois da palavra regras. E a difusão só se tornou possível depois da unificação das regras, vírgula, que eram diferentes em cada país. Temos aí que eram diferentes em cada país, uma oração subordinada adjetiva explicativa. Viu aí que ela vem com vírgula, separada da oração principal? Viu aí? Veja, e a difusão só se tornou possível depois da unificação das regras, vírgula, que eram diferentes em cada país. Aí esse que, pronome relativo, começa uma oração subordinada adjetiva explicativa. Eu estou explicando apenas que essas regras aí eram diferentes em cada país. É apenas uma característica. Daí a vírgula e esse que inicia uma oração subordinada adjetiva explicativa e não restritiva. Viu aí? Encontramos finalmente a opção que a questão quer, a opção C de casa. Vejamos a opção D de dado. Em virtude das paisagens bucólicas e da neve que se precipita em algumas cidades, todos os anos a serra recebe milhares de visitantes no inverno. Então veja aí, esse que, na opção D de dado, é pronome relativo, e ele inicia uma oração subordinada adjetiva explicativa. Esse que aí, na opção D, é pronome relativo. Ele se refere à palavra neve, que vem antes dele, pronome relativo que. Neve, neve que se precipita. Neve, neve se precipita. Então veja, esse que aí, na opção D de dado, ele é um pronome relativo. Só que ele não inicia uma oração subordinada adjetiva explicativa, mas ele inicia uma oração subordinada adjetiva restritiva, gente. Olha a diferença desse que da opção D de dado para o que da opção C. Na opção C eu estou dizendo que as regras, que aquelas regras eram diferentes em cada país. Eu estou me referindo às regras ali, unificação das regras. E eu estou dizendo que essas regras aí eram diferentes em cada país. Eu estou apenas explicando uma característica própria das regras. Aqui é diferente. Esse que aqui, na opção D de dado, também é um pronome relativo. Só que ele inicia uma oração subordinada adjetiva restritiva, diferente do que na opção C. Na opção C, oração subordinada adjetiva explicativa. Na opção D, oração subordinada adjetiva restritiva. E por quê? Porque eu estou restringindo aqui o tipo de neve. Veja, em virtude das paisagens bucólicas e da neve que se precipita em algumas cidades, veja bem, eu não estou me referindo aqui, que se precipita em algumas cidades, a neve. Eu não estou me referindo aqui, veja bem, a todas as neves, a todos os tipos de neve. Eu estou me referindo aqui apenas àquela neve que se precipita em algumas cidades, e não em relação a todas as neves que estão aí espalhadas pelo planeta Terra. Viu aí? Então, quando eu digo assim, e da neve que se precipita em algumas cidades, veja que entre neve e o pronome relativo que não pode haver vírgula. É aí a oração subordinada adjetiva restritiva, na opção D de dado. E da neve que se precipita, eu estou me referindo apenas àquela neve que se precipita em algumas cidades e não em todas. Então eu estou
restringindo, diminuindo o sentido da palavra neve. Então, quando eu restringo o sentido de uma palavra, o conceito, a extensão, eu estou diante de uma oração subordinada adjetiva, restritiva e não explicativa. Viu aí a diferença? Na opção C, oração subordinada adjetiva explicativa. Vem aí a vírgula, separando a oração. Depois de regras aí, vírgula, separando a oração. Na opção D, tem uma oração subordinada adjetiva restritiva. Neve que se precipita. E aí não existe a vírgula. Viu aí a diferença? Então a opção C é a opção que a questão quer. Porque a questão quer o que, pronome relativo, iniciando uma oração subordinada adjetiva explicativa. É a opção C, a correta. Na opção D, está correto, mas é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Viu aí? Vejamos a opção E. Essas são questões em relação às quais a sociedade deveria reagir com mais do que simplesmente indignação. Será que esse que aí na opção E, ele é pronome relativo? E ele inicia uma oração subordinada adjetiva explicativa? Será? Não. Na opção E, esse que aí também não é pronome relativo. Esse que aí na opção E não tem função sintática alguma. Ele está aí naquela expressão quando a gente trata de comparação de uma coisa com outra apenas, para a superioridade e a inferioridade. Você diz assim, João é mais forte do que... João é mais inteligente que... É mais inteligente do que... José é mais forte do que Mário. Viu aí? Esse que aí, usado nessa relação de comparação, para a superioridade ou inferioridade, você diz, João é menos alto do que baixo. João é menos alto do que, menos do que, mais do que, expressões de comparação. Então esse que aí, nessa expressão de comparação, mais que ou mais do que, menos que ou menos do que, esse que aí é apenas uma palavra que não tem função sintática alguma. Faz parte apenas dessa expressão. João é mais inteligente do que Joaquim. Mais do que. Então esse mais do que aí, esse que, não é pronome relativo. Não inicia uma oração subordinada adjetiva. É apenas uma expressão de força nessa expressão de comparação. Mais do que ou mais que. Menos do que ou menos que. Entendeu? Então esse que aí, na opção E, não é pronome relativo. Nada tem a ver com oração subordinada adjetiva explicativa. Certinho, gente? Resumindo, a única questão correta, ou a única opção correta é a opção C de casa. Porque nessa opção, o que é pronome relativo e inicia uma oração subordinada adjetiva explicativa. Certinho? Mais um vídeo e muito obrigado.